Então, a gente já começa com um painel que é a cara do fórum, está presente em todos os fóruns, porque traduz muito bem o que move o Grupo Otimista. A ideia de que o Brasil pode sim avançar se a gente escolher olhar para os desafios com coragem, com visão e principalmente com foco em soluções. Esse painel é exatamente sobre isso. Inspiração, ação coletiva e aquele olhar que enxerga o caminho onde muita gente só vê desafio. E para compor o painel Um Brasil Otimista Construindo uma Agenda, eu chamo agora José Carlos Pontes, presidente do Grupo Marquise. Aplausos, por favor. Luiz Barsi Neto, economista e investidor. Convido o ex-governador do Ceará e ex-ministro da Fazenda, Ciro Gomes, para voltar ao palco. Guga Stocco, empreendedor e especialista em tecnologias disruptivas. E a mediação é de Adriano Nogueira, presidente do Grupo Otimista de Comunicação. Bom painel a todos. Bom, aqui só tem fera. Eu acho que, por mais que o Ciro fale que o viés não é otimista, eu ainda continuo sendo otimista aqui com as palavras que a gente vai escutar hoje aqui. Mas a gente precisa de um choque de realidade, né, Ciro? Deixa eu ver aqui o que minhas anotações aqui, peraí, só um pouquinho, para ver como eu começar aqui. Guga, vou começar por você. Claro, vamos lá. Você que é um empreendedor especialista em tecnologias disruptivas, o que você enxerga no mercado, as oportunidades que estão aparecendo de tecnologia, dessas grandes big techs, que essa interferência em todos os setores? O que você nos tem a falar e o que você enxerga de oportunidade para o nosso país? Legal. Bom, pergunta muito boa. Primeiro, é um prazer grande estar aqui, poder dividir o palco aí com pessoas ilustres que eu admiro muito. Eu estou acompanhando tecnologia já há muito tempo, não só no Brasil e fora do Brasil. Então, isso me dá uma visão um pouco do que está por trás do capô, em cima de tudo isso. A gente está vivendo um momento onde tudo aquilo que pode ser categorizado o suficiente pode ser computável e logo copiável. O que significa isso? Você vai fazer um bolo. Tá? Então, a receita de bolo ela é um algoritmo. Então, eu vou colocar tanto de açúcar, tanto de fermento, de chocolate, etc., tanto tempo colocado dentro de um forno. No momento que você categoriza isso o suficiente, isso vira um algoritmo, logo, todo mundo pode fazer um bolo. E se eu tiver uma máquina que faz o bolo, isso pode acontecer. A gente está vivendo um momento onde isso está acontecendo agora no lado cognitivo. Então, quando a gente fala da inteligência artificial, a gente está falando aí justamente da IA generativa, o que ela faz? Ela pega ela treina um modelo, treinar um modelo nada mais é do que eu pegar todas as informações que foram escritas no mundo e categorizar elas. Categorizar como? Eu tenho que saber sempre qual que é a próxima palavra, estatisticamente qual que é a próxima palavra de uma frase. Então, eu vou para Campos do Jordão, vou jantar um fundi. Eu vou para o Guarujá, vou jantar um peixe. Quando você treina tudo isso, eu sei que se eu tiver a palavra Campos do Jordão e tiver jantar, a probabilidade de eu ter fundi é maior, e aí eu consigo criar uma série de coisas. Então, o trabalho da forma com que a gente conhece, ele foi feito na Revolução Industrial, onde era o quê? Basicamente, você tinha as máquinas e eu tinha que fazer o quê? Que essas máquinas funcionassem para a produção. Então, eu colocava pessoas como se fossem engrenagens dessas máquinas. Eu preciso de um gerente que vai administrar essa máquina, eu preciso de um advogado que vai cuidar disso, eu tenho pessoas específicas. E essas pessoas, elas, teoricamente, um não aprendia o trabalho do outro. No momento do mundo cognitivo, que eu junto tudo isso, o que acontece? Se eu consigo categorizar um trabalho, eu consigo copiar ele.
Então, quando eu falo, por exemplo, do job description, qual é a descrição do que eu tenho que fazer numa empresa, se eu descrevi exatamente o que essa pessoa faz, eu consigo construir um agente. E esse agente vai lá e replica aquele trabalho. Então, a gente está vendo hoje, por exemplo, se eu pegar, né, na indústria de cinema, né, cinematográfica, por exemplo, está vendo lá VO2 do Google, conseguindo fazer uma série de coisas parecidas. Aí você vai falar para mim o seguinte, pô, então vai acabar com essa indústria? Não, muito pelo contrário. Essa indústria vai crescer mais de 40 vezes. Por quê? Porque enquanto eu tinha algumas pessoas que conseguiam fazer esse trabalho, se eu treinar o resto das pessoas, e principalmente no Brasil, com a criatividade do Brasil, eu faço com que você vai ter uma centena de pessoas criando isso. Então, enquanto eu tivesse que ter um comercial para a TV, e custava R$1 milhão para fazer um comercial para a TV, eu consigo fazer o equivalente de um comercial para a TV para fazer reels no Instagram toda semana, né, com um time pequeno. E isso muda tudo, né? Então, eu acho que assim, eu sou otimista, de uma maneira geral, eu acho que tecnologia é como um martelo, você pode usar um martelo para fazer uma casa ou para bater numa pessoa, né? E aí eu concordo com o Ciro, que ele sempre diz, e eu acompanho você muito, que a questão de polarização e etc., é como você usa esse martelo. Se a gente usar ele para construir uma casa, e a gente ensinar todo mundo a construir casas, o martelo é uma ferramenta fantástica. Se a gente usar esse martelo por questões ideológicas ou questões de poder, ao invés de construir casas, a gente vai trazer problemas. A diferença é que agora a gente tem uma tecnologia que é alienígena. Ela é muito mais poderosa que o martelo, então a gente tem que tomar muito mais cuidado. Maravilha. O que a gente precisa também muito é qualificar as pessoas para saberem utilizar todas essas plataformas. Lá no Ceará, citando um exemplo no Ceará, a falta de qualificação deixa 4 mil vagas em aberto no setor que mais cresce lá, que não tem como se preencher, que é o Complexo Industrial e Portuário do PECEM. Então, a gente está falando lá em tecnologia pura de energias renováveis, né, de um maior data center do país que está sendo instalado lá, e o que a gente precisa para operar todas essas tecnologias é treinamento, né, capacitação, né, e a gente tem um desafio enorme aí para a gente ir resolvendo essa demanda, né? Esse desafio é grande, e eu diria o seguinte, mas também é uma oportunidade. A gente não vai poder ensinar as pessoas da forma que a gente ensinava antes, porque não vai dar tempo de passar todo o processo, ele aprender um data center. Ele trabalhava num comércio, depois vai ter que entrar no data center. Você não consegue fazer isso. Agora, se você treina baseado em projetos, então, ao invés de eu ter que ensinar tudo o que ele precisa, eu vou te ensinar um projeto específico. Tá? Isso hoje a gente consegue treinar, principalmente com o uso da inteligência artificial. Então, na verdade, o que falta é investimento e foco, mas na metodologia e no modelo correto. Eu vou dar um exemplo mais lúdico, mas imagina que eu sou uma criança, eu estou na escola, estou lá na 5ª série. Aí eu aprendo matemática, 45 minutos, depois outros 45 minutos eu aprendo português, depois eu aprendo literatura. O que eu aprendi em matemática teve a ver com o que eu aprendi em literatura, que teve a ver com o que eu aprendi em português naquele dia? Nada. Então, meu professor de matemática é ruim, meu professor de literatura é bom. Aí eu abandono a matemática, vou focar em literatura, eu sou de humanas e não quero nem saber de matemática. Só que a gente está num mundo que a gente precisa de tudo. Ele é multidisciplinar. Então, imagina se nesse momento, nesse semestre, ao invés de eu aprender nesse formato, a gente teria que fazer um jogo. Então, eu tenho que fazer um jogo. Tá? Eu tenho que aprender a matemática do jogo, eu tenho que aprender o design do jogo, a história, o jogo é baseado na história do Brasil, a história do jogo. Tenho que fazer depois o quê? Promover esse jogo e ter pelo menos 100 pessoas que vão baixar esse meu aplicativo. Aí eu passo de ano. Sabe o que vai acontecer? Você pode usar o ChatGPT, você pode usar a ferramenta que for. Eu quero ver alguém aqui fazer um jogo e publicar ele, né, e ter pelo menos 100 pessoas. É uma dificuldade gigante. Só que o momento que você faz isso e aprende, o que acontece? Você aprendeu como funciona a vida, você aprendeu como funciona o processo. Aí eu posso fazer isso para um jogo, eu posso fazer isso para você, vou fazer agora um estúdio do YouTube para fazer um podcast, vou fazer um robô, vou fazer um drone. Então, quando a gente cria esse tipo de educação, a gente pode sim pegar aquelas pessoas que não sabem, empoderadas pela inteligência artificial, que já está fazendo o trabalho repetitivo e está fazendo aquilo que ia demorar 6 anos para eu aprender, eu pulo 6 anos e aprendo a parte de cima.
né? Isso dá uma visão geral de tudo. Então, de novo, eu acho que é mais uma questão de realmente como que a gente traz as metodologias corretas e o investimento correto. E esse problema a gente resolve. E, por incrível que pareça, não é caro, tá? Hoje em dia, quem está pagando esse custo são os Googles, as OpenAIs da vida, que estão gastando bilhões, perdendo muito dinheiro para te dar uma ferramenta que custa $20 ou de graça. Então, quer dizer, tem que aproveitar isso. A gente está num momento que, nos próximos 10 anos, que a gente pode aproveitar o investimento que é feito lá fora para que a gente possa mudar o que é feito aqui dentro. Maravilha, maravilha. Vou perguntar agora para o José Carlos Pontes, presidente do Grupo Marquise. O senhor lidera um dos maiores grupos empresariais do Nordeste, atuando em áreas como infraestrutura, saneamento e resíduos. Que papel o investimento em infraestrutura básica pode desempenhar para a construção de um Brasil mais justo e otimista? O Adriano sempre quer que a gente fale aqui sobre otimismo, e realmente eu sou otimista por natureza. Continuo investindo, crescendo com as minhas empresas, mas não aquele otimismo, eu diria, ingênuo ou desinformado, mas um otimismo realista. Eu acredito que o Brasil tem várias vantagens competitivas, a sua geografia, a sua matriz energética, biodiversidade, mas principalmente o seu povo. O que nós precisamos, como foi dito aqui, é da educação, educar esse nosso povo, mas uma educação correta, não aquela educação tradicional. Nós investimos, e, como eu disse, nós estamos realmente sempre investindo, estamos crescendo. Já estávamos aqui em São Paulo na área ambiental, com resíduos sólidos, né? Nós fazemos, através da empresa EcoUrbis, fazemos 50% da coleta e destino final da cidade de São Paulo. É uma empresa que nós somos sócios, junto com a Queiroz Galvão e SA Paulista. Fazemos 100% da cidade de Taubaté e 100% da cidade de Osasco. Isso já faz algum tempo. Mas nós resolvemos entrar aqui em São Paulo. São Paulo aqui é o epicentro, aqui é 45% do PIB brasileiro, como o Ciro disse. Então, a empresa que realmente quer crescer, que tem otimismo e que acredita nesse país, tem que estar aqui em São Paulo. Então, nós resolvemos vir aqui para São Paulo, no setor com a Marquise Imobiliária. Estamos com um prédio, que a inauguração vai ser amanhã, estamos entregando aos compradores, em Vila Nova Conceição, um prédio belíssimo, com vista permanente para o Parque Ibirapuera. Estamos com outro empreendimento nos Jardins, na Padre João Manuel, além de um land bank aqui que nos permite construir mais aqui uns 2 anos para a classe A. Mas nós resolvemos dar um foco, nós estamos nos extremos. Estamos na classe A e no Minha Casa Minha Vida. Nós temos uma empresa, a Emilar, que nós resolvemos também investir bem aqui em São Paulo. Nós estamos, com este ano e até o meio do ano que vem, já com terrenos para fazer 1 bilhão de VGV aqui em São Paulo, para o Minha Casa Minha Vida, agora na faixa 3 e na faixa 4, que agora foi criada essa nova faixa, a faixa 4, que vai até R$450 mil. Né? E no ano passado, nós viemos para cá com a Marquise Infraestrutura. Nós pegamos algumas obras para o governo do Estado de São Paulo, saneamento de Praia Grande, um contrato que nós assinamos com a Sabesp, duas barragens, uma em Pedreira e outra em Duas Pontes, que são barragens em torno de Campinas. Inclusive, o governador Tarcísio esteve lá, fez uma filmagem, elogiou a obra. Nós temos essa filmagem dele elogiando e dizendo que essas 2 barragens vão resolver o problema de água de Campinas até mais 30 anos, daqui a mais 30 anos. Então, é isso, nós acreditamos no Brasil, mas não deixamos de ver os problemas, né? Nós temos um país que tem uma taxa de juros altíssima, um sistema tributário confuso com um foco basicamente em arrecadar, e sempre querendo, desestimulando o investidor, o empresário.
Então, é preciso ser muito otimista. Mas nós somos otimistas, viu, Adriano? Somos otimistas e vamos continuar investindo aqui em São Paulo e no Brasil. Estamos em Brasília, nossa empresa está sempre investindo e sempre acreditando nesse país, apesar das dificuldades. Obrigado. Aproveitar o viés aqui otimista, né? Vamos dar mais uma... Você me deu um carão na última vez, eu procurei falar um mais otimista, mas... O Zé Carlos, o Grupo Marquês tem grandes projetos lá no Ceará. Eu ia pedir para ele detalhar mais aqui para todos. Ele tem uma usina de dessalinização, ele tem a usina de gás natural dos aterros, né? Tem também uma empresa que é a Utilitas, também, que faz a água, aproveita a água de reuso da companhia de águas lá, de esgoto, e trata a água e fornece para as indústrias, entendeu? Então, ele detalhe um pouco mais desses projetos que você tem, Zé Carlos. Ok, nós operamos o aterro sanitário de Fortaleza, que fica na cidade da região metropolitana, que é Caucaia. Lá nós temos um aterro exemplo, um aterro padrão, com todas as melhores técnicas. Basta dizer que, na última visita que eu fiz com algumas autoridades lá, tem o chorume, que é aquele líquido preto, resultado da decomposição do lixo, e o lixo ele é colocado em valas, essas valas são impermeabilizadas com manta, e esse chorume ele é coletado, vai para tratamento, e uma usina de tratamento com osmose reversa, e a água sai do outro lado limpa. E na última visita que nós fizemos lá com as autoridades, o nosso responsável lá pegou um copo, colocou na água, as pessoas vendo o chorume entrando naquilo preto e saindo lá de lá branca, ele pegou, colocou e bebeu. Até brincaram, dizendo, olha, cuidado que ele vai te pedir insalubridade. Mas nós temos isso aí. E a decomposição do lixo, ela gera gases, principalmente o gás metano, que vai para a atmosfera. O gás metano é 28 vezes mais poluente do que o CO2. Então, nós fizemos essa captação do gás metano através de uma malha de tubos em cima da camada do lixo, e esse gás ele é captado, vai para uma usina, essa usina já está operando há uns 4 anos, ela tem... O gás vai para a usina, nessa usina ele é tratado, tirado as impurezas, nitrogênio, CO2, e fica só o metano, esse metano. Nós, inicialmente, fornecíamos para uma cerâmica lá em Fortaleza, depois fechamos um contrato com a Segás, onde a Segás compra todo o gás. A Segás é a empresa que é do governo do Estado, da Mitsui e Petrobras, são os 3 acionistas dessa empresa. No começo, houve uma resistência muito grande de fechar esse contrato. Nós conseguimos convencer de que, porque era um pouco mais caro do que o gás da Petrobras, comprado através de um navio que tinha estacionado no Porto do Pecém, e era um pouco mais caro, mas nós convencemos que que era um gás limpo, né, ambientalmente correto, tinha as vantagens de não poluir o meio ambiente, pelo contrário, despoluir o meio ambiente, por isso nós temos crédito de carbono, e o governo do Estado, com a Mitsui e Petrobras, aceitaram a nossa argumentação, e principalmente porque o nosso gás ele é reajustado anualmente. O da Petrobras é o preço que a Petrobras quer, embora tenha uma parcela que é um preço fixo no contrato com a Segás. Mas hoje o nosso preço é bem mais barato do que o preço da Petrobras, com todas as vantagens. A Segás pediu que a gente ampliasse, nós ampliamos a nossa usina. Hoje nós estamos fornecendo a Segás 100 mil metros cúbicos do gás metano por dia, e a Segás querendo que a gente produza mais. Infelizmente, nós não temos a capacidade de produção do lixo é esse. Então, nós fizemos uma rede, injetamos o gás diretamente na tubulação, que vai para residências, para a indústria, na tubulação da Segás. Somos a única empresa do Brasil que injeta
o gás na Cegás. Isso a ANP, para autorizar a injetar o gás, ela passou 6 meses monitorando, fazendo as medidas, vendo o grau de pureza, porque isso vai para as residências, e nos autorizou, em função da qualidade do gás, da nossa metodologia, da nossa tecnologia, eles autorizaram a injetar na Cegás, e nós somos a única empresa do Brasil que injeta o gás de aterro sanitário junto de uma tubulação com gás residencial. O Adriano falou na usina de dessalinização, nós ganhamos uma licitação para construir e operar por 30 anos a usina de dessalinização para o Ceará. Essa usina vai atender 700 mil fortalezenses e é crítica para problemas de água de Fortaleza. Fortaleza, se tiver uma seca grande ou 2 anos de secas muito grandes seguidas, tem problema de abastecimento de gás. Então, essa usina ela tem essa finalidade de não deixar faltar água para Fortaleza. Essa usina nós estamos iniciando a construção dela agora, são mais 2 anos de construção, e depois da construção também toda essa água produzida será vendida ou será remunerada, nos remunerados durante 30 anos pela CAGESF, que é a empresa de água do Ceará. Então, são esses 2 pontos que você queria, Tiago, mas nós temos vários investimentos lá, temos outras empresas de infraestrutura, temos uma empresa de incorporações lá em Fortaleza. E, Zé Carlos, vocês têm aterros em vários locais do Brasil. Perfeito. Tem previsão, tem algum estudo para a implantação dessas usinas de gás renováveis nos outros estados? Perfeito. Em Manaus, nós estamos em Manaus, onde nós fazemos a coleta de lixo, e houve o Ministério Público forçou a prefeitura a fazer um aterro sanitário lá na floresta amazônica, porque dentro da cidade não tem, e o prefeito nos desafiou a fazer um aterro sanitário padrão lá, e tem que ser, porque o mundo todo está de olho na floresta amazônica. Então, nós trouxemos tecnologias, fizemos um aterro dentro da floresta amazônica, com toda a qualidade, com a impermeabilização perfeita, não poluindo os lençóis freáticos, com a previsão de dentro de 2 anos depois de operado, montar a usina também de gás. Mas esse aterro foi um aterro próprio, nós investimos, compramos o terreno, porque a prefeitura disse que não tinha recursos para fazer e tal, e nós compramos o terreno, montamos o aterro, trouxemos toda essa tecnologia, o aterro está perfeito lá e sem funcionar. Por questões políticas, o prefeito resolveu, fez um acordo com o Ministério Público deu mais 5 anos para colocar o lixo no lixão, montanha de lixo, com urubu, aquelas coisas que a gente está acostumado a ver, e, infelizmente, o nosso aterro está pronto lá e sem operar, mas nós estamos agora vendo as prefeituras da região metropolitana, pelo menos para operar ali, o volume é muito pequeno, mas pelo menos para não ficar, para operar, já que nós estamos com a licença de instalação, com todas as licenças aprovadas. Mas nós estamos agora fazendo um outro aterro na cidade de Aquiraz, que é no Ceará, na região metropolitana de Fortaleza, porque a gente viu todo o aterro de Fortaleza todo o lixo de Fortaleza vai para o aterro de Caucaia. A gente viu que um aterro no outro lado da cidade, você pode direcionar parte do lixo de Fortaleza para esse aterro em Aquiraz e pegar outras cidades da região, como Beberibe, Cascavel, Eusébio, que ficam ali no entorno. Então, esse aterro está praticamente pronto, ele começa a operar agora em agosto, e nosso plano é fazer também uma pequena usina também lá de captação de gás, mas só daqui a 3 anos, que é quando a decomposição do lixo produz um gás que é economicamente viável. E temos outro aí, aqui estamos em Osasco, aqui em São Paulo, nós operamos lá, fazemos a coleta de lixo, o aterro, fazemos 100% da cidade, e estamos com um projeto lá também, que já devemos iniciar agora. Em Osasco nós temos um contrato de 30 anos, mas já se passaram, acredito que 10 anos, mas ainda é viável, com 20 anos você viabiliza o investimento, nós vamos fazer lá, mas lá a nossa ideia é transformar em energia
usar o gás para geração de energia. Então, é isso aí, André. Não, tem muita coisa. Vou perguntar agora para Luiz Barci Neto. O senhor é referência para investidores que pensam no longo prazo. Que mensagem o mercado financeiro brasileiro precisa transmitir e praticar para os jovens e pequenos investidores acreditem no futuro do país? Alô, vamos lá. Bom dia a todos. Primeiramente, né, eu acho que antes de eu começar a responder a tua pergunta, eu acho que a gente tinha que voltar mais ou menos a 65 anos atrás. Então, meu pai, ele começa no mercado financeiro lá no início da década de 60, onde desde sempre e até hoje, qual que é a propagação? É da educação financeira. Então, ajudar a todas as pessoas que desejam investir no mercado brasileiro a ter educação. Então, isso se começou lá, então, com um projeto que ele tem de sempre reinvestir os dividendos. E isso nunca foi propagado pelo governo, tá, de dar essa educação. Então, quando a gente começa com todo esse projeto que se propaga até hoje, é justamente para poder, desde o começo, a trazer o investidor para a essência do negócio, que é fazer o investimento de médio e longo prazo, para você poder estar reinvestindo os seus dividendos, que você recebe justamente quando as empresas elas passam a dar lucro, e isso vem crescendo no país. Então, hoje é um projeto que nós já estamos na 3ª geração, tá? Os meus filhos hoje também já assumem a nossa empresa. Então, nós temos uma empresa de investimento que está no mercado já há mais de 40 anos. Hoje nós estamos atrelados a uma plataforma de investimento que é a XP Investimento, que faz parte do nosso ecossistema. Nós temos o ecossistema completo, tanto na parte de crédito, consórcio, seguros, e isso para que as pessoas tenham a possibilidade de fazer um investimento com consciência. Então, agora respondendo... Alô, voltou. Respondendo a pergunta, a questão do otimismo, né? Então, o mercado brasileiro, ele ficou na expectativa, esse final de semana, de algum anúncio de algumas medidas pelo governo. Então, acabou ontem tendo uma prévia que pode acontecer, mas não aconteceu nada ainda. E nós, como somos otimistas por natureza, nós estamos sempre vendo um Brasil melhor e acreditando que todo mundo pode fazer esses investimentos, fazer sua reserva de emergência, poder estar o tempo todo ligado com as coisas que estão acontecendo. E mais uma vez, assim, o governo postergou para mais um dia e o mercado ele acaba sendo sensível. Então, como acho que disseram aqui no começo, as coisas mudam por mês. Não, as coisas mudam hoje no mercado financeiro por minutos, segundos. E nós, como somos uma economia globalizada, então qualquer coisa que acontece ou fora ou dentro, o reflexo ele é imediato. Então, quando acontece fora do país, nós vamos sentir no dia seguinte, ou no mesmo dia, no mesmo momento. Mas eu acho que a gente começa a estar preparado para isso. Como? Dando educação financeira. Então, nós temos um projeto hoje para as escolas, para o jovem iniciante, que ele precisa ter educação financeira. Então, ele precisa estar ciente do que ele vai fazer com esse recurso, com a mesada que o pai dá, que aquele dinheiro não é para você pegar e gastar todo o tempo, ele tem que ter essa consciência. E se a gente conseguir, a todo momento, conscientizar os jovens, conscientizar o pai desses jovens, que eles podem, que eles têm condição, a gente vai prosperar. O ministro aqui, ele vai se recordar que no início da década de 70, nós tínhamos uma forma onde o governo ele não incentivava as pessoas a investirem, ele incentivava as pessoas a colocar o dinheiro na poupança. E para quê? Mas não era para a pessoa ter uma rentabilidade. Nós transformávamos esses investidores, na época,
na minha opinião, em grandes agiotas, porque todo mundo, no final do mês, tivemos uma rentabilidade, eles não tiveram rentabilidade nenhuma, eles tiveram só uma correção e ainda com prejuízo. E isso, década por década, foi se mantendo. E até hoje, então, uma forma de o governo se capitalizar, ou ele remunera um pouco mais os títulos públicos, mas é uma forma de você precisar de recursos. E toda vez que você partir para essa situação, vai ficar mais difícil o Brasil crescer. Concordo com o ministro que hoje a gente cresce na faixa de 2,3% ao ano, é muito pouco, entendeu? Pelas condições que nós temos. Eu acho que o Brasil ele pode crescer muito mais. Eu acho que sempre que o governo ele priorizar o gasto, a chance de nós crescermos vai demorar um pouco mais. Mas eu acredito que nós, eu acho que nós temos sempre a possibilidade de mudar isso a cada 4 anos. Então, se a gente no próximo pleito pudermos escolher pessoas que venham para ser frente pró-Brasil, então o que é pró-Brasil? É reduzir os gastos públicos, apoiar quem investe hoje, então apoiar a iniciativa privada, não ter um juro tão caro. Hoje, qualquer situação que o governo possa dar em penalizar o investimento, ele está penalizando o investidor, o empresário, e deixa isso tudo mais caro. Então, vai ficando mais caro, a cadeia produtiva desestimula. Então, eu acredito que no próximo pleito, eu acredito que a gente possa ter a opção de poder mudar isso para uma condição de ter pessoas pró-Brasil. Só mais uma perguntinha. Como você vê a interferência política no mercado e vice-versa? É algo normal ou tem manipulação? Como eu acabei de dizer, hoje o nosso mercado, ele é globalizado. Então, acontece vamos dar um exemplo, acontece uma discussão política fora do país, reflete nas bolsas, nas economias do mundo inteiro. Então, acaba refletindo. Então, nós tivemos o ano passado o governo falando do arcabouço fiscal. Ele já está falando deles, acho que, se não me engano, agosto, setembro, se não me trair a memória. Nós já estamos em junho e a coisa não andou. E o meu sentimento não vai andar até o ano que vem. O governo não vai mexer na despesa. Ele não tem interesse hoje em resolver essa situação. Então, eu sou partidário, meus filhos sabem disso, o pessoal que trabalha conosco, é só fazer o básico bem feito. Se fez o básico bem feito, a coisa não tem chance de dar errado. Mas o governo não tem interesse nesse momento, porque se tivesse interesse, o ministro aqui já teve na condição, dá para você fazer uma reforma tributária, nós já estamos falando há anos isso. Isso, enquanto você penalizar o capital, então você sempre vai estar penalizando o Brasil. Maravilha, maravilha. Agora, eu vou pergunta para o Ciro Gomes, né? Como você vê a interferência política? Não, peraí. O senhor tem defendido um novo projeto nacional de desenvolvimento para o Brasil. Em sua visão, qual é o primeiro passo, urgente e possível, que devemos dar para reacender a esperança no futuro do país? O grande problema de uma pergunta como essa, Adriano, é a disciplina de alguém que, como nós está aqui discutindo com a exiguidade de tempo, é você deixar as pessoas acreditarem que existe um passo, né, e que esse passo é mágico e terá os efeitos todos e tal. Mas eu não vou me furtar a questão. Vou começar fazendo provocações, que é muito mais a minha vocação. É possível você encontrar o paradigma pedagógico que nós temos hoje com a tecnologia disruptiva que o planeta Terra está vendo? Não é possível.
E aí a questão básica é a seguinte: 71 de cada 100 garotos e garotas em idade própria no Brasil não concluem o segundo grau, ou seja, o ensino médio. 71%. Claro que nós podemos pegar uma fração dessa meninada e capacitá-los para um trabalho específico e tal. Mas desenvolver o algoritmo, desenvolver a solução, etc., só com outra formação. Depois, o Zé Carlos fez essa lista que dá gosto de ouvir, de êxito extraordinário no meio e tal. Mas, veja, ele tem que estar diariamente fazendo um cálculo. Qual é o cálculo? A rentabilidade média de um negócio concorrencial no Brasil faz 3 décadas é menor do que a taxa de juros. Vocês ouviram bem? A rentabilidade de um negócio, do comércio, da indústria, da roça, dos serviços e tal, no Brasil, há 30 anos, com momentos excepcionais assim, mas há 30 anos, é menor do que a taxa de juros que o governo paga por um papel. E, nessa circunstância, a economia para. Por quê? Se eu tenho dinheiro, que não é média no Brasil, que tem um baixíssimo nível de formação bruta de capital, eu faço um trade-off. Ou eu aplico na renda fixa, ou eu vou correr risco. Fazer um aterro sanitário em Manaus e deixar o aterro pronto, porque um picareta, não é provavelmente para exigir propina, não foi ele que falou, sou eu que estou dizendo provavelmente, não deixa funcionar. Então, e se você não tem dinheiro, mais grave ainda, que é a média real do Brasil. Como é que eu vou tomar dinheiro emprestado para fazer um empreendimento cuja rentabilidade é menor do que eu faço? Agora eu vou para o Barsi. Números. 67% do povo brasileiro hoje não faz aplicação nenhuma, porque é da mão para a boca, não tem renda para isso. 67%. Tá? Qual é o segundo percentual dessa estatística? Ganha um doce, que a dona Gisele vai oferecer. Qual é o segundo percentual dessa estatística? 18% do povo brasileiro aplica, é o segundo número, em bets, que foi uma canalice regulamentada pelo atual governo. Vai perdoar. Fazia falta ao Brasil, isso era uma demanda popular brasileira, transformar o nosso país num cassino digital irresponsável, destruindo famílias. É uma lei do Lula que cria as bets e é 17%. Para jogar crédito consignado esse, cuja taxa, também por recém-autorizada utilização do FGTS, que é um fundo que, para o indivíduo, é para a contingência de perder o emprego, ou de ficar doente, ou de casar, ou lá no fim da vida útil se aposentar, e para o conjunto da sociedade é um funding para financiar a infraestrutura, saneamento básico, moradia popular, etc. Entregaram para lastrear a garantia de empréstimo consignado privado, dá uma taxa livre, que eu estou pesquisando, de 59% ao ano. Quanto é que rendeu a Bolsa do Brasil ao longo dos últimos 30 anos? Não rendeu 59% ao longo dos últimos 30 anos em termos reais, não rendeu. Então, desculpa, quer que eu seja otimista? Eu vou ser. Quer ver? O Brasil tem o maior estoque de terras agricultáveis do planeta Terra. Isto sempre será um ativo absolutamente sensível. O que é que nós estamos fazendo com relação a isso? Nós estamos simplesmente avançando sobre os recursos naturais e deixando atrás um imenso estoque de terras degradadas, pastagens degradadas, quando você tem uma oportunidade de recuperação de solo, de reflorestamento, de novas práticas produtivas que distensionem para trás a fronteira do país. Mas não, o ambientalismo brasileiro, que está oficialmente no poder, faz esse discurso para inglês ver, literalmente, e desconsidera que nós temos 40 milhões de concidadãos nossos na Amazônia Legal, que foram, na geração que ainda é viva, chamados para lá, e só tinham direito à titulagem da terra se, e somente se, provassem que desmataram. E agora é crime hediondo, inafiançável, você fazer isso. Sem uma reconversão produtiva, que exige uma requalificação do nosso capital humano, vai ser sempre uma política de repressão. Quando você pega o seguinte, as fronteiras de uma economia, de uma biotecnologia,
para o Brasil ser campeão mundial de uma cosmética. Nós fomos agora nos países do Oriente, na Coreia. A Coreia do Sul resolveu ter ser um cluster global de cosmética. Está o mundo todo indo comprar cosmético da Coreia do Sul, então isso tem 10 anos. Eles não têm a base biotecnológica que nós temos, a biodiversidade que nós temos, para basear uma cosmética de base sustentável, ecológica. Mas, assim, o céu é o limite, biomassa, etc, etc. Vamos lá. Economia rural, metade sul do Rio Grande do Sul. Tradicionalmente, lá o gaúcho é basicamente um personagem, né, que é o vaqueiro, que passava a noite campeando gado e botava a costela no bafo ali, não sei o que e tal. Isso destruiu a metade sul do Rio Grande do Sul, desmatamento, a pecuária extensiva, etc. Você pode substituir isso tudo por reflorestamento, por fruticultura, por uma série de coisas. O otimismo está aí. Quer dizer, vai perguntar se o Chile tem essa alternativa, pergunta se a Alemanha tem essa alternativa, pergunta se o Japão tem essa alternativa. Nós temos. Aí vamos para a indústria. Não sei o quê, a tendência da modernidade é a desindustrialização, vírgula. É mesmo. Agora, o que o Trump está fazendo? Eu tenho uma aversão às políticas, à personalidade, aos valores e ao jeitão dele. Mas o que ele está fazendo é encerrando a mitologia neoliberal e fazendo tosca e autoritariamente uma política industrial de comércio exterior. E olhe que os americanos são equipotentes à China em tecnologia, a China não passou eles ainda, são equipotentes à China em matéria de escala, porque são o maior mercado consumidor do mundo, e estão perdendo para a China no preço do trabalho. No preço do trabalho, que é o que eles estão perdendo para a China. Ainda assim, o Trump está fechando a fronteira econômica comercial dos Estados Unidos. Então, o Brasil perde para o mundo, não é para a China, perde para o mundo em financiamento. A taxa de juros da China é real, é 1% acima da inflação ao ano. A taxa de juros da Europa é neutra. A taxa de juros do Japão é negativa. Como é que você vai botar para competir uma produção brasileira industrial com alguém se financiando a 1% ao ano e outro se financiando a 40%? Primeira assimetria. A segunda assimetria é o nível de sofisticação tecnológica. Qual é a tecnologia disruptiva? Nem falo. Mas qual é a tecnologia básica, intermediária, que o Brasil tem alguma autonomia, alguma relevância globalmente considerada? Eu dou um número para vocês. Por isso que eu sou angustiado, um lutador, porque tudo é possível resolver, mas ninguém está sequer tratando do assunto. O número é o seguinte: o Brasil é o 13º país do mundo em publicação de papéis científicos. 13º, é um lugar extremamente lisonjeiro. Sabe qual é o nosso lugar em registro de patentes no mundo? Que é onde a ciência se transforma em tecnologia? 76º. Lugar 76 é o lugar do Brasil em matéria de registro de patentes. Sabe quanto é que nós estamos pagando de royalties para o estrangeiro? Mais de 12 bilhões de dólares por ano, alugando inteligência alheia. Em assuntos que são, vamos lá, indústria convencional. Não faz sentido? Faz sentido. Com o mercado do tamanho que o Brasil tem, eu vou dar aqui alguns exemplos rápidos, que são planos práticos para serem feitos amanhã. Nada obstaculiza que o Brasil faça. Por exemplo, complexo industrial da saúde. Isto é um trend internacional que sempre será dramaticamente contemporâneo. Nós vimos isso na pandemia. Se a gente não quer ouvir teoricamente, nós importamos, meus compatriotas, importamos do estrangeiro máscara, equipamento de proteção, respiradores. Está aí governadores respondendo processo, porque houve um leilão no mundo de respiradores que são uma tecnologia trivial, boba. Lá no Ceará desenvolveram rapidamente um capacete, como era o nome do negócio? Um elmo, chamaram de elmo e tal, enfim, foi ali a Universidade Federal da Paraíba, com 3 meses, estava com um negócio parecido. É apenas porque não acontece nada nesse país. Sabe quanto é a importação anual do setor público brasileiro federal? 17 bilhões de dólares. Bota numa taxa de câmbio de R$5, desconta os 60 centavos, e vocês vão ver que nós estamos falando de 100 bilhões de reais por ano, que a União Federal joga no estrangeiro comprando porcaria. Porcaria não. Quando eu quero dizer porcaria, são coisas cuja patente está vencida. 80% dessas patentes estão vencidas. Você faz um copiar-colar e produz no semiárido do Nordeste, na metade sul, no Vale do Jequitinhonha e Mucuri, nas regiões mais pobres do país, lá em Minas Gerais. Enfim, aqui está uma frente. Sabe quanto é que o Brasil está importando de apetrechos militares? Aqui trata-se de um conceito.
Faz sentido um país como o Brasil gastar 150 bilhões de reais por ano com defesa, com as Forças Armadas? É uma pergunta. Na minha cabeça, projeto nacional tem que ter uma estrutura de defesa. Se tem que ter, sucede daí algumas consequências. Faz sentido que uma nave brasileira, um pequeno corveta da Marinha do Brasil, seja guiado pelo GPS da Starlink? Que tipo de defesa é essa? A Starlink pertence ao Elon Musk. Então eu digo, atenção, atenção, ei, negada que está aí na fragata, não sei das quantas, no Rio de Janeiro, acorde ali em Manaus que está acontecendo um problema. O GPS dá uma desregulada de 1 grau, os caras vão para lá em Luanda, em Angola. Fala sério. Fala sério. Aí você diz, vamos fazer um complexo industrial de defesa, são 10 bilhões de dólares por ano. O que estão fazendo? Quiseram vender a Embraer, na hora que a Embraer amadureceu, duas joias tecnológicas, o caça C-390 e o caça Gripen, com transferência de tecnologia 100%, é o primeiro episódio na história da humanidade. Botaram para ferrar, os americanos botaram para ferrar via Boeing. Ninguém reagiu. Agora estão fechando a Avibraz ou entregando para a multinacional. Volto a perguntar, faz sentido que nós tenhamos uma estrutura de defesa? Se alguém responder sim, não dá para brincar. Defesa é defesa, é ter capacidade de dizer não, é ter efeito dissuasório e tal. Mas eu estou vendo a oportunidade econômica. Agora eu vou fazer o complexo industrial do agronegócio. Estou exagerando aqui no tempo? Não é para ser otimista? Não, tá ótimo. O complexo industrial do agronegócio. Nós somos a agricultura e pecuária mais competitiva do planeta Terra. Nós estamos batendo em volume de produção já os Estados Unidos. Ninguém nos acompanha. Por algumas peculiaridades. A Embrapa é a primeira. É uma empresa do Estado Nacional Brasileiro que resolveu desenvolver determinadas tecnologias que, por exemplo, permitem que você plante soja no cerrado. Não dava nada no cerrado. E a Embrapa desenvolveu as variantes de semente, de trato de solo, etc, etc. Pois bem, 53% dos custos de produção da economia rural mais competitiva do planeta Terra são importados do estrangeiro. 53%. Aí você tem uma espécie de hedge reverso, porque eles estão pagando o nosso buraco na conta comercial estrangeira, porque o buraco na conta industrial é de quase 150 bilhões de dólares, o agronegócio cobre isso, mas é um hedge reverso, porque eles não apropriam a vantagem que dão ao país. Por quê? Porque o que eles ganham no preço em dólar, eles perdem no custo em dólar. Sabe o que é? Fertilizante. Esse país tem todos os nitratos, todos os atos aí dos químicos do fertilizante e tal, e a gente está importando 100%. Aí sabe o que aconteceu agora, recentemente? O governo, vamos botar a taxa de juros para enfrentar a inflação. Sabe o que aconteceu? A Rússia invadiu a Ucrânia, um problema grave na concepção, isso que o Basta estava falando, o mundo é globalizado, aí o mundo faz um boicote com a Rússia, resultado, o preço do fertilizante que vem de lá subiu 120%. Resultado, o preço do tomate subiu. O preço do arroz subiu, e o governo ataca esses preços que subiram por ingerência inalcançável por taxa de juro. Taxa de juro. Percebe? Aí, vamos lá, aqui está uma oportunidade, o complexo industrial do agronegócio. Depois eu falo, por fim, do complexo industrial agronegócio, defesa, o industrial da saúde, e o outro é petróleo, gás e bioenergia. Ou a gente acorda, estou falando em São Paulo, mas ou a gente acorda para a vida, para a realidade, ou são oportunidades de ouro, once and for all, que nós vamos jogar fora. Eu fui lá ver, eu sou esse maluco, amante do Brasil, não correspondido, fui lá para Roraima ver. Companheiros, a Guiana é o país que mais cresce no planeta Terra hoje. Está crescendo, sabe o quê? 20% ao ano. Qual é a explicação? A explicação é o petróleo da margem equatorial. Aí o que é o petróleo da margem equatorial? Tem uma linha imaginária aqui, uma linha imaginária. Aqui é Guiana, aqui é Brasil. Está tudo quanto é de multinacional, tirando petróleo aqui, enriquecendo o povo daqui, e o povo daqui, todo morrendo de fome e pobre, que é o povo do Brasil. Por quê? Porque inventaram, por clara influência multinacional, que nós vamos explorar petróleo da foz do Amazonas. É mentira. A margem equatorial começa aí em Natal e termina lá na fronteira do Amapá. Só na parte, vamos dizer, do coisa. Quando atravessa a fronteira,
linheira do rio, o lugar de prospecção é 600 quilômetros fora da Foz do Amazonas. E nós ficamos aqui, porque aí vai uma ministra como a Marina, vai para o Congresso, pega 2 mal-educados, 2 imbecis, 2 babaca, que vão agredir a Marina nessas coisas identitárias, de grosseria e não sei o que e tal, perde a razão, e o país não fica sabendo que nós estamos sem licenciar a pesquisa, que é só a pesquisa, que vai identificar todas as ameaças, oportunidades e riscos e ganhos, e sem resolver o problema da questão que ela está querendo passar, por oportunismo. Eu conheço isso. Qual é? Transformar a frente lá numa unidade de conservação. Congela tudo. Aí ficaram os americanos, os ingleses, prospectando petróleo com um canudinho por baixo daqui da linha imaginária, e nós pobres aqui do outro lado. Eu não aguento mais isso sem denunciar essas coisas. Mas está aí, riqueza está lá na mão para fazer. Quem é que tem? Pergunta se a Argentina tem saída. Pergunta se a Colômbia tem saída. Nós temos. Então, assim, o complexo industrial do petróleo e gás, sabe qual é a lógica do atual governo no Brasil? A Petrobras cancelou todos os seus planos de investimento, está distribuindo dividendos numa conta. Veja bem, ele que conhece melhor o assunto. Eu tenho uma empresa que tem acionistas. Essa minha empresa tem investimentos por fazer e tem dívidas oneradas por juros, inclusive internacionais, em dólar. E eu pego o lucro dela todo ano e distribuo de dividendo. Está direito isso? Quando eu tinha que abater dívida, que melhora o portfólio, qualifica o valor patrimonial das próprias ações. Não é sendo sugada no tributo, que neste país, e somente neste país, não paga lucro, não paga imposto sobre lucros e dividendos, coisa que pagava quando eu fui ministro da Fazenda. Então, repare, nós estamos fazendo esta maluquice e o Brasil está virando um grande importador global de derivados de petróleo. Sem a margem equatorial, daqui 3 anos o pré-sal cai, o volume de produção, e o Brasil vai deixar de ser exportador para ser cada vez mais importador de petróleo bruto, voltando às antecedências dos anos 90, os anos 80, que nos vulneraram à crise de petróleo. Eu não aguento mais, sabe? Estou me retirando da luta eleitoral porque ninguém quer ouvir. E isso está tudo acontecendo, meu irmão, mas se isso aqui for feito, o Brasil volta a crescer a 5% ao ano. Parte fiscal e termino. Aí não precisa nem fazer a segunda pergunta, já liquidou. A parte fiscal, nós temos um problema de lavagem cerebral no Brasil. Pergunta aqui ao auditório e a quem está nos acompanhando pela internet. No fim do mês, você pega sua renda, seu salário, sua renda, vamos lá, quem tiver um dividendozinho, bota junto. E vai pagar as contas. Pagar água, luz, telefone, não é, enfim, TV a cabo, o supermercado, não sei o que está. Pergunta simples que eu vou fazer agora para encaminhar um raciocínio. Quando acaba de pagar esses gastos correntes, você deixa de considerar como dívida a ser paga com a sua mesma renda o boleto do colégio da criança, deixa de pagar a prestação da casa própria, deixa de pagar o consórcio do carro, ou isso tudo entra também nas suas despesas? Óbvio que entra, pois neste país eles conseguiram passar uma lavagem cerebral e nós estamos falando em corte de gastos, que eu sou campeão, e o conceito é correto. Agora, sabe qual é o maior gasto da União Federal Brasileira? 1 trilhão e 100 bilhões de reais de juro por ano, nos últimos 12 meses. Como a União está em déficit primário, e não tem nenhum superávit primário, nem conceitualmente, nem imaginariamente, nem num devaneio que alcance 1 trilhão por ano, nós vamos botar, o que não justifica que não conserte o fluxo, mas nós vamos botar por ano 1 trilhão de reais sobre o ativo, sobre o principal. De maneira que, quando o Lula tomou posse, agora, era 7 trilhões, agora é 10. Vocês estão ouvindo? Não inteirou 3 anos ainda, está se aproximando de 10, não chegou a 10 ainda, não é 9.600, 9.700. Ano que vem, bota mais 1 trilhão e 100 em cima. Para onde é que vai isso? Sabe o que está acontecendo? A dívida pública brasileira, diferente do mundo inteiro e da literatura, está encurtando os seus prazos de forma insolúvel. Sabe quanto é que está o prazo de vencimento da dívida pública brasileira? 50% dela está vencendo overnight. Hoje. Pergunta, qual é o superávit primário capaz de encarar 5 trilhões de reais que vence diariamente? Aí, se é assunto de economista, não.
Sabe o que é o efeito fiscal disso? Colapsou o Estado brasileiro. E o efeito na macroeconomia é assim, nós temos hoje a maior estatística de recuperação judicial da história do Brasil e a maior estatística de inadimplência das pessoas e famílias da história do Brasil. São 73 milhões de brasileiros que estão no SPC e Serasa. Se não pusermos um ponto nisso, e isso não vai ser com o negócio de conversa mole, de polarização, de Bolsonaro, de Lula e tal, são dois ignorantões, ambos entregues a essa mesma jogatina, rendidos de forma servil a esse modelo. Só que o mesmo modelo agora morreu, vai cobrar seu preço. Obrigado e desculpe. O Ciro costuma fazer várias previsões super assertivas. Eu vou pedir para ele fazer um prognóstico, uma previsão aqui de 2026, como vai ser o cenário da esquerda, da direita, como é que eles vão entrar, vai ser o desfecho do início da campanha e da campanha do ano que vem, e perguntar se ele vai ser candidato. Então, vou começar de trás para diante. Não pretendo mais ser candidato. Não quero mais incomodar os eleitores. Então, repare, ainda tem muita nebulosidade no cenário, porque você tem esta variável. O Lula vai chegar na eleição com mais de 80 anos. Ontem ele cancelou o compromisso de um jantar início. Do jeito que eu sei que ele é deslumbrado e que a Maria Antonieta, que o acompanha, gosta desse negócio e tal, é sintomático daquilo que eu estou sabendo. O Lula está cansado. E a vida chega para todos nós. Isso não me agrada dizer, mas apenas constato porque é uma variável pública. Uma variável pública. Ele, se tivesse um pouco de responsabilidade com o país, não seria mais candidato. E eu acho que ele pode chegar a essa conclusão. Se ele não é, descomprime muito o quadro. Aí vira um quadro parecido com 1989. Por quê? Porque, junto com a saída dele, também descomprime o polo antagônico que o serva e a ele vice-versa, um serva o outro, que é o Bolsonaro. O Bolsonaro está de forma irrecorrível, inelegível. Isso é uma coisa impressionante, a grande mídia do Brasil. O Bolsonaro está declarado inelegível pelo TSE, não há recurso possível que altere isso, embora a gente saiba da precariedade do comportamento do judiciário brasileiro, que choca a mim e a quem tem consciência jurídica, que é a minha formação. Mas, estando ele inelegível, ele pode repetir isso, nós assistimos no Brasil, a irresponsabilidade do Lula em 2018. De dentro da cadeia, se lança candidato sem poder ser, coloca o Haddad de vice, para avacalhar a autoridade da presidência da República, sabendo que o tribunal não ia deixá-lo ser, 45 dias depois da convenção que o PT irresponsavelmente homologa a candidatura dele, ele é declarado inelegível, e o Haddad vira candidato e nasceu o Bolsonaro, que era um deputado absolutamente medíocre, completamente desconhecido e associado a só aberrações e não sei o que e tal. Isso aconteceu em 2018. Qual é o problema, ou como me dói dizer isso, qual é o problema do Bolsonaro repetir o precedente? Então, de dentro da cadeia, agora a condenação vai ser mais ou menos em outubro, pelos prazos que a gente está acompanhando, quem conhece o direito sabe, eles já estão fazendo o interrogatório do código, já ouviram o testemunho de defesa e tal. Pode ser que tenha alguma perícia e tal, mas em agosto vai ter sentença. E aí, embargo, não sei o que e tal, em outubro o Bolsonaro deve estar condenado à cadeia. O Bolsonaro pode se lançar de dentro da cadeia, candidato a presidente do Brasil. Quem reclamar, ele vai dizer, o Lula não fez, por que eu não posso fazer? Esse é o desserviço da esquerda mentirosa que ocupou o lugar da verdadeira esquerda na nossa disputa no Brasil. Então, se lança com, digamos assim, a Michele, a sua esposa, candidata a vice. Estou fazendo aqui um cenário. E aí, o TSE, 45 dias depois, vai dizer que não pode ser, e ele lança a Michele. Ele, de dentro da cadeia, já vai provocar uma comoção no emocional brasileiro, que acrescenta mais uns 6 a 8 pontos hoje na vitória que ele já tem. Então, é o seguinte, nós estamos caminhando para ter uma solução desse tipo. Suponha que o Lula, não sendo candidato, distensione isso. Aí você tem uma fila de candidatos, digamos assim, viáveis pela direita, com nuances de mais radical ou menos radical, mas com a mesma concepção, sob o ponto de vista, por exemplo, de manter esse modelo, câmbio flutuante, parâmetro maior meta de inflação, autonomia do Banco Central, política de paridade de preço internacional da Petrobras, etc., tudo igualzinho, como Lula e Bolsonaro fizeram, mas tem assim, Tarcísio, o mais qualificado de todos,
Ronaldo Caiado, um bom administrador. O Eduardo Leite, um bom administrador. Quem mais? O Zema, que é um desastre, mas eu tenho que fazer a lista aqui. E vocês vão reparar, só tem candidato pela direita. Por quê? Porque o Lula, pela esquerda, não deixa nascer nada. Esse é o país que nós chegamos. Por isso que eu estou descrente no sistema. Ciro, muito... Agora, previsão é a cara da crise. Qual é a cara da crise? Países são instituições permanentes. Não fecham, não quebram, não vão embora, não se evadem, etc. Então, qual é a cara da crise? A cara da crise é o seguinte: quando eu começo a rolar dívida overnight, o que está acontecendo? Eu exijo um custo de risco maior, e aí a taxa de juros é dessa altura, e assim vai continuar, não é por causa de inflação, é por causa do prêmio de risco que os tomadores dessa parte volátil da dívida têm. Então, eu começo a encarecer a dívida e, em curto prazo, esquento o dinheiro. É overnight agora. Mas eu faço esse movimento de olho, porque o risco é incremental, de olho na porta de saída. Qual é a porta de saída? Câmbio. Então, daqui a pouco, qualquer nervosinho começou ali a pesquisa, o Lula é candidato, pareceu que vai ganhar não sei o que e tal, pode ser ainda em 26. Você foge para o dólar. Aí o dólar sai de 5 e pouco para 6 e não sei quanto. Aí começa uma ilusão de inflação, porque os preços são indexados, enfim. Aí o juro vai para mais estratosfera mais alta e tal. A não ser que você vá para uma coisa tão profunda que faça como o Collor fez, que esteriliza um terço da dívida pública, esse terço, essa metade que está overnight, você esteriliza com inflação ou com uma maluquice qualquer. Enfim, esse é o quadro que se produziu para o Brasil hoje. Tomem nota. Gente, eu queria agradecer aqui os painelistas. Nós vamos começar já vamos iniciar já o segundo debate. Agradecer aqui o Ciro, o Guga, o Bassi, o Zé Carlos, entendeu? Pela grande discussão, pela construção que a gente dessa comunicação para um país melhor. Muito obrigado a todos. Segue o evento e tem muita gente aqui, muita coisa para a gente discutir aqui no decorrer do dia. Obrigado, gente. Eu vou só pedir para os senhores se posicionarem ao centro do palco para a gente registrar o momento. Falei que o dia prometia, esse foi apenas o nosso primeiro painel, tem muito mais pela frente nessa segunda-feira. Vamos aguardar a foto.